Será que você já se deu conta das palavras que são direcionadas sobre a sua vida? Eu estou falando de palavras de crescimento e não de palavras de derrota. O que Deus falou ao seu favor? Será que o que você faz de fato tem alinhamento com o propósito de Deus? Você já se deu conta que existe uma palavra na Bíblia, um versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito? As palavras que vieram de bênçãos para a sua vida, a palavra de força para a sua vida, qual o impacto que ela teve no seu interior? Hoje, eu quero falar um pouco com mulheres que estão aqui precisando entender que a movimentação, ela tem uma motivação. E essa motivação precisa ser em cima das palavras que estão liberadas sobre a sua vida. Você sabia que ninguém caminha se não tiver um comando? Você sabia que nós seres humanos precisamos entender qual é o comando que está sobre as nossas vidas? Porque senão nós ficamos sem clareza do próximo passo. E é exatamente essa clareza que nos faz ter consistência e caminhar em direção ao nosso pódio. Pois é, o pódio que nós já determinamos, o pódio que na virada de ano de 2024 para 2025 você se comprometeu. E hoje eu quero te lembrar para que as dificuldades elas não venham contra você e te paralisem, mas que você entenda uma palavra liberada sobre a vida de quem já decidiu vencer, muda tudo. Eu sou Isabel Câmara, sou uma mulher que desbrava, eu sou uma empresária que empreende há 10 anos. E eu fui uma improvável, eu não sou mais, porque os meus resultados de hoje, eles garantem que eu deixei de ser uma improvável, eu caminhei rumo ao lugar desejado e hoje desfruto daquilo que eu decidi me tornar. Você também pode me acompanhar lá no meu Instagram, eu sou Isabel Câmara, porque lá eu compartilho o meu dia a dia com vocês e conto como eu supero os meus desafios através de estratégias reais que dão resultados positivos. Hoje eu quero falar com vocês sobre histórias que parecem que não são reais, mas são. Histórias de quem acreditou na palavra que ouviu e decidiu fazer do seu deserto um manancial de águas vivas. Eu quero compartilhar uma história de uma menina que tinha apenas 4 anos de idade, que morava na casa dos seus avós. E ela não tinha o apoio da mãe nem do pai, apesar de ser filha única. Essa menina sofreu um nível de rejeição absurdo, sofreu abusos incontáveis e sofreu uma escassez, tanto na sua mentalidade quanto ao seu redor na sua materialização. Mas essa menina ouviu também aos 9 anos de idade uma palavra. E a palavra era: eu te escolhi para fazer a diferença na sua família. Só que o tempo foi passando e as dificuldades elas foram tomando conta da caminhada dessa menina. Essa menina esqueceu a palavra liberada. Porém, sempre sonhadora, ela entendeu que ela poderia ir além. E foi através desse ir além que essa palavra ela foi sendo reativada, ela foi sendo relembrada ao longo dos anos até que essa menina se tornou uma mulher e uma mulher que desbrava. Essa menina sou eu, que talvez tenha as mesmas dores que você, que talvez tenha passado pelas mesmas dificuldades que você, mas eu uso a palavra para nortear toda a minha caminhada, a ponto de eu acreditar sem desistir naquele que a liberou. E a palavra é: eu vou, através de você, mudar a história da sua família. Eu quero falar com mulheres que estão se perguntando por que só acontece comigo. Eu quero falar com mulheres que se sentem injustiçadas, porque elas acham que tudo que é de ruim só acontece com ela, que tudo que é negativo está sobre ela, que ela não vai conseguir avançar mesmo entendendo que carrega um grande potencial. Escute uma coisa, não existe nenhuma prova que veio para te sucumbir. Não existe nenhum tipo de aprovação que veio para te derrotar. É por isso que existe a capacidade da decisão. E o poder da decisão gera
frutos incontáveis. E através desses frutos, você pode sim mudar a história da sua família. Se você observar, existem alguns ciclos na sua família que não se rompem. Existem ciclos de divórcios que não se rompem. Existe ciclo de escassez financeira que não se rompe. Existe cárcere nas emoções que vem da sua avó, da sua mãe, do seu pai, da sua tia, que não se rompem. E se esses ciclos acontecem na sua vida, observe, é um sinal de que você, de fato, foi escolhida para mudar a história da sua vida. Mas Isabel, como fazer isso? Isabel, como identificar que isso está me parando? Isabel, como cuidar disso? Eu quero, mas eu me sinto incapacitada e sem força. E detalhe, eu ainda tenho um negócio, eu ainda tenho uma empresa, eu ainda tenho que pensar em crescer, eu ainda tenho que pensar em multiplicar. E ninguém olha para mim? Eu estou sozinha? Não, você não está. Você tem uma palavra. E quem tem uma palavra e acredita nela tem tudo. Porque a partir do momento que você acredita, as suas ações começam a validar essa crença de uma mulher que nasceu para vencer. E através daí é impossível você ter frutos negativos, muito pelo contrário, os seus frutos eles começam a falar por você e através desses frutos que reproduzem o som da sua decisão, que a sua caminhada vai sendo uma caminhada diferente da sua geração passada. É por isso que você precisa acreditar e eu quero lhe ensinar como você olhar, como você enxergar essa movimentação que acontece, que precisa ser validada através da crença de uma palavra. Primeiro passo. Existem movimentações que acontecem nas 3 áreas e esse é o primeiro e último passo. Existe a movimentação que acontece na área espiritual, existe uma movimentação que acontece na área emocional, existe uma movimentação que acontece na área da sua saúde. E os ciclos destrutivos, eles também operam em todas estas áreas. Eu aconselho você a começar a separar a sua vida por área espiritual, área emocional e área da minha saúde. E nesse movimento você precisa entender diariamente de que maneira você pode alimentar essas áreas de maneira positiva para que você tenha vida longa, para que você tenha sucesso e para que você tenha frutos e que esses frutos falem por você. Não compreendi, Isabel, eu preciso de um exemplo e eu vou te dar. Existem pessoas hoje que querem viver até 80 anos, até 90 anos. Mas uma pergunta, o que você faz na sua saúde hoje com 20, 30, 35, 40 anos que vai te dar o respaldo de ter vida longa? Eu quero estar bem, Isabel, eu quero estar bem emocionalmente, eu quero ser uma pessoa centrada, equilibrada, eu quero tomar decisões assertivas, eu quero ter constância, eu quero seguir no processo de crescimento e me posicionar na mulher que eu já decidi ser. Mas espera aí, qual é o alimento emocional que você leva para essa área? Fica comigo aqui até o final. Se você tiver coragem de se autoconfrontar e a partir de hoje mudar os seus hábitos e acreditar na palavra que está liberada sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque quando você acredita em algo e você é fiel a isso, você não dá espaço para a confusão. E quem cresce com confusão mental? Quem cresce com confusão com relação a qual caminho seguir? Ninguém. Você sabia que nem o dinheiro é capaz de pagar o acerto nessa movimentação? Mas só a decisão interna que te faz tomar a decisão assertiva, que valida o dinheiro e a prosperidade que está sobre você e que decide se ele cresce ou se ele retrocede. Outro ponto específico, a sua vida espiritual. De que maneira espiritualmente você tem se posicionado? Você tem realmente buscado a Deus de todo o seu coração? Você tem colocado Ele como prioridade? Você tem chamado Ele para ser o seu sócio e desenvolvido movimentos gradativos de intimidade e comunhão diária com Ele que não depende de religião, mas depende de uma decisão? Você já parou para pensar que você foi chamada como empresária do reino e o dono do ouro da prata quer te dar? Ou você vê Ele como um pai que pune,
que castiga, que se você não fizer isso, ele também não vai te dar aquilo. Eu quero te convidar nesse dia a você desfrutar da palavra liberada sobre sua vida e começar a olhar a sua vida como áreas específicas e começar a alimentar ela na mesma proporção. Por quê? Existem pessoas que querem ser bem-sucedidas e precisam ser bem-sucedidas emocionalmente falando. E elas até têm um financeiro para isso, mas elas não investem em um psicólogo. Elas não investem no cuidado emocional. E por isso, elas se tornam mendigas emocionais. Por quê? Porque tem e não sabe como usufruir. Existem pessoas que também tiveram as suas relações com seus pais cortadas, frustradas, ou têm pavor a esse nome pai. E assim não conseguem reconhecer Deus como um pai de amor, um pai que ama, que cuida, que zela e que dá segurança. Hoje eu trouxe para você alguns tópicos que com certeza vão nortear a sua caminhada. E cada vídeo que eu trago aqui no meu canal, ele complementa uma trajetória de crescimento, sucesso e prosperidade que você, mulher que desbrava, foi convocada para se tornar uma mulher que governa e não é governada. Uma mulher que entende a responsabilidade que está sobre você e não simplesmente se omite ou retrocede ou acha que não existe nenhum tipo de palavra liberada sobre sua vida. Então eu quero te dizer uma coisa, não temas, avance, desbrave, não desista, avalie cada área da sua vida e assim desenhe, junto com o que eu falei aqui, as estratégias para o seu crescimento, avanço e prosperidade. Eu quero te convidar agora a comentar aqui. O que você achou? De que maneira esse vídeo tocou em você? Porque eu preciso entender se nós estamos gerando aqui uma conexão para que eu continue compartilhando conteúdos que com certeza vão tirar você de uma zona que nem você suporta mais, mas que por muitas vezes você continua lá, porque não consegue entender qual é o seu real valor. Eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo, a curtir esse vídeo e, como eu já falei, a me acompanhar lá nas minhas redes sociais, lá no Instagram. Eu sou Isabel Câmara. E ative as notificações, porque nas quartas e nos sábados nós estaremos subindo vídeos aqui novo no canal. Cheiro no coração de vocês e Deus abençoe.